Bom dia! Bom dia! Hoje viajaremos ao passado e conheceremos um pouco mais sobre as religiões afro-brasileiras. Que estiveram presentes durante toda a época do Brasil colônia, durante a escravidão e a chegada dos negros africanos. Foi de Benin que vieram muitos escravos para a Bahia, Minas Gerais e outras regiões do Brasil. A costa litorânea da África era conhecida como a Costa dos Escravos, Que era um dos lugares mais estratégicos de embarque dos negros enviados para a América pelos portugueses. A memória está presente em vários locais do Brasil e da África. E ao embarcarem, eles levavam apenas a sua esperança e a sua religião. Que a utilização dos africanos como mão de obra escrava estabeleceu um amplo leque de novidades ao cenário religioso. Ao chegarem aqui, os escravos de várias regiões da África traziam crenças que modificaram o espaço colonial. O contato entre as nações diferentes fez com que surgissem diversas religiões. Vamos falar com o especialista no estudo das etnias, Arthur Benassi. Bom dia. Bom dia. Arthur, qual é o conceito de religiões afro-brasileiras? Bom, religiões afro-brasileiras são todas religiões que foram trazidas pelos negros africanos na condição de escravos. Então, quais são as principais religiões? As principais religiões são Candomblé e Umbanda. Elas se localizam principalmente na região sudeste do nosso país, como São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste também na Bahia. Então, alguma curiosidade? As religiões se tornaram tão populares que em 1991 já existiam 650 mil adeptos às religiões afro-brasileiras, segundo um censo do IBGE. A Igreja Católica também esteve envolvida neste contexto. A Igreja se colocava em um delicado dilema ao representar a religião oficial do espaço colonial. E em algumas situações, os clérigos tentavam reprimir as manifestações religiosas dos escravos africanos e lhes impor o paradigma cristão. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as religiões afrodescendentes. Aqui está a Maria Fátima e ela vai nos ajudar a conhecer mais sua religião, a Babassuê. Prazer. Bom, o Babassuê é uma religião afro-ameríndio que veio para o Brasil com os escravos negros da África. Ele é principalmente muito famoso na região norte e nordeste, onde é considerado um candomblé mestiço. O Babassuê é também conhecido como Jejenagô, e além disso, além de cultuarmos os orixás, cultuamos também os vodus. Que interessante, nos conte mais sobre os cultos. Bom, as danças e rituais constituem a parte mais externa e pública do nosso culto. Eles são realizados aos sons de instrumentos de percussão e cânticos. Os cânticos do Babassuê são genericamente conhecidos como doutrina para a nossa religião. O candomblé se expandiu consideravelmente com o fim da escravatura em 1888, mas sofreu grande repressão dos colonizadores que o consideravam feitiçaria. Para sobreviver às perseguições, os adeptos passaram a considerar os orixás santos católicos. Esse fenômeno foi denominado sincretismo religioso. Agora vamos conhecer uma adepta ao candomblé, a senhora Olga Regina. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Senhora Olga, qual você diria ser a principal característica do candomblé? Bom, o candomblé não é nada mais, nada menos do que uma religião afro-brasileira trazida pelos meus antecedentes, os negros, que foi se aperfeiçoando no Brasil e tornando suas próprias características. E como você pratica a sua religião? São cultos muito bonitos, são realizados ao ritmo dos atabaques. Os cantos são no idioma Yoruba ou Nagô, que variam de acordo com os orixás.
Como ocorrem esses rituais e quais são os principais locais? Bom, os rituais são dirigidos por pais de santo ou mães de santo. São feitas oferendas ou consultas espirituais pelos búzios, que são conchas onde a gente faz previsões. E os principais locais hoje ficam na Bahia. E qual é a principal crença? Além de Deus, também cultuamos forças, que são os orixás, como por exemplo a Iemanjá, deusa das águas. Além do mais, acreditamos que as crianças são um elo entre os orixás e as pessoas, pois representam a inocência, a pureza e a verdade. O candomblé é uma religião muito bonita, mas certas pessoas têm um certo preconceito com essa religião, não é verdade? Sim, este fato se deve principalmente pois não possuímos um livro guia como a Bíblia. Porém, existem várias histórias de orixás ou lendas. Essas histórias são passadas de geração em geração, e é isso que torna a nossa religião uma importante cultura para o Brasil. Depois de conhecer essa incrível religião, vamos conhecer outra, também trazida pelos negros africanos. E vamos falar com a Elci Gonzaga. Bom dia. Então, qual a origem da Umbanda? A Umbanda ela é uma cultura afro, juntamente com a cultura indígena tupi e com o sincretismo religioso. Mas ela é mais parecida com o candomblé, pois tem os pretos velhos, que são os negros africanos que eram os escravos da época. E qual é a crença da sua religião? Assim como o candomblé, a Umbanda ela cultua os orixás. Os orixás, podem ser parentes já mortos, sendo bons ou ruins. Nós na Umbanda achamos que todas as religiões têm que ser ligadas a Deus. Por isso que não consideramos a Quimbanda, uma magia negra, uma religião. E mesmo assim ainda existe um preconceito. Você acha que da onde vem esse preconceito? Dentro da Umbanda, a gente não aceita fazer mal ao próximo. Muitas vezes a gente é confundida com a magia negra, que é a Quimbanda, como eu disse anteriormente. Que interessante. Muito obrigada pela sua participação. De nada. E para finalizar, a última religião que veremos é a Quimbanda, que no Brasil recebeu o significado de magia negra. Vamos agora entrevistar a Neide Paz, que é uma adepta do Quimbanda. Quais são as principais características da Quimbanda? Os principais cultos da Quimbanda são as invocações de Exus. Ela é conhecida como sinônimo de baixo espiritismo, mas ela é somente o oposto da Umbanda, embora no sentido de equilíbrio e na harmonia dos opostos. E o que difere a Quimbanda das outras religiões afro-brasileiras? No geral, elas são muito parecidas, mas a Quimbanda conservou mais os aspectos originais da religião africana e se voltou mais aos mitos de terror e aos folclores ancestrais. Além disso, a Quimbanda não se adaptou ao sincretismo religioso como o candomblé. E o que a Quimbanda tem de semelhante com as outras religiões? Elas cultuam os mesmos orixás, as mesmas entidades, os seus terreiros são muito semelhantes. Obrigado pela sua participação. E agora, voltamos para o nosso estúdio. Com isso, o nosso programa fica por aqui. Obrigado pela audiência e um bom dia. Bom dia!